Olha, ser criança no mundo romano era uma realidade assim completamente diferente da nossa. Vamos mergulhar juntos no que significava nascer e crescer numa sociedade onde a própria vida era uma decisão e não exatamente um direito. Para começar, vamos direto ao ponto com essa frase que é bem forte, né? É um trecho de uma carta de um homem romano para sua esposa grávida. E ela já dá o tom de um mundo com valores muito, mas muito distintos dos que a gente conhece hoje. Pois é, em Roma, o simples fato de nascer não garantia a ninguém o direito de viver. A decisão final sobre a vida ou a morte de um recém-nascido cabia inteiramente a uma única pessoa. E essa pessoa era o pater familias, a figura central de toda a família romana. O poder dele era quase absoluto, desde o momento do nascimento. Ele não simplesmente tinha um filho, ele o aceitava formalmente na família. Era uma escolha. E esse ritual mostra de um jeito muito claro como a vida de um recém-nascido era frágil. A aceitação na sociedade não era algo automático. A criança era colocada no chão e o gesto do pai de levantá-la, o ato de tolere, era o que selava seu destino e, literalmente, lhe concedia um lugar no mundo. Mas por que isso acontecia? Bem, as razões eram complexas, muito ligadas à lógica social, econômica e até política daquela época. Podia ser por pobreza extrema, sabe? A impossibilidade de alimentar mais uma boca. Mas também por cálculos frios sobre heranças, poder, ou até mesmo como uma forma chocante de protesto público. Agora, uma vez que a criança era aceita, a criação dela era muitas vezes, terceirizada para o que a gente poderia chamar de uma vice-família. A criação do dia a dia, sabe, era delegada a figuras-chave dentro de casa. A nutriz, que era a ama de leite, e o pedagogo. Essas pessoas acabavam formando laços profundos e muito duradouros com as crianças. E, em muitos casos, se tornavam até mais influentes na vida delas do que os próprios pais. Avançando um pouco no tempo, a gente vê que a puberdade marcava uma virada radical, uma divisão sem volta nos caminhos de meninos e meninas. Aos 12 anos, a vida de irmãos tomava rumos completamente diferentes. Enquanto os meninos continuavam estudando para se tornarem cidadãos ativos na vida pública, as meninas já eram preparadas para o casamento e para a vida doméstica. A educação delas era toda voltada para que se tornassem boas esposas e mães. E aqui tem um ponto bem interessante. As crianças eram frequentemente vistas menos como indivíduos e mais como, digamos, instrumentos da estratégia da família. A adoção, por exemplo, para os romanos, não era sobre encontrar um lar para uma criança. Era sobre garantir o futuro de uma casa, de um nome, de uma fortuna. Era um mecanismo legal para impedir que uma linhagem desaparecesse ou para cumprir certos pré-requisitos para assumir cargos públicos. Quer dizer, no fundo, uma criança podia ser dada em adoção para criar ou fortalecer uma aliança, exatamente da mesma forma como uma filha era dada em casamento. Eram peças estratégicas mesmo, no grande jogo do poder e do patrimônio das famílias romanas. E para finalizar, vamos falar da situação talvez mais ambígua e delicada de todas, a das crianças mais vulneráveis na sociedade romana, as crianças escravizadas. Era comum que romanos ricos tivessem crianças escravizadas como queridinhos ou delícia, que significa delícias. O papel delas na casa era uma coisa complexa e, para nós, bem perturbadora. Elas podiam ser mimadas até receber uma boa educação, mas a condição fundamental nunca mudava. Elas eram propriedade. E essa citação de Plutarco mostra bem essa contradição. Essas crianças eram propriedade, mas podiam inspirar um afeto muito profundo, mesmo que complicado. Um afeto que, às vezes, preenchia um vazio, uma vontade de ser pai ou mãe, mesmo quando a criança era legalmente um objeto, um brinquedo vivo. Parar para pensar nesse mundo tão distante nos força a questionar o que a gente considera natural sobre a família, sobre o valor de uma criança. Mostra como o próprio conceito de infância é, em grande parte, uma construção social, moldada pelas necessidades, pelos medos e pelas ambições de cada tempo.